Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus orava num certo lugar e, ao terminar, um discípulo lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Quero que notemos algumas coisas muito importantes aqui. Creio de todo o coração que era impressionante ver Jesus orar. Era um evento incrível, superior a qualquer outra coisa que ele fez. Veja, diz que Jesus orava e, ao terminar, ninguém ousou se aproximar. Quando ajoelhado, clamando ao Pai, era algo nunca antes visto na terra. Então, um discípulo lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Acho essa fala surpreendente e muito negligenciada pelos estudiosos. Se você notar algo muito importante, um discípulo nunca pediu a Jesus: ensina-nos a pregar. Um discípulo nunca disse a Jesus: ensina-nos a andar sobre as águas. Um discípulo nunca pediu a Jesus: ensina-nos a ressuscitar os mortos. Um discípulo nunca disse a Jesus: ensina-nos a expulsar demônios. Agora, se você quisesse aprender a jogar basquete, provavelmente não me procuraria, pois sei pouco sobre basquete. Você tentaria descobrir minha especialidade e me perguntaria sobre isso. Você pergunta a alguém sobre sua especialidade. Você pergunta sobre o que mais te impressiona naquela pessoa. Eu acredito nisso, sem dúvida alguma. O maior poder divino foi visto não ao ressuscitar ou andar na água, mas ao orar. E acredito que quando os discípulos viram Jesus orar, ficaram incrédulos, não podiam acreditar no que viam e ouviam. Jesus era um homem de oração. Um homem de oração. Agora deixe-me perguntar. Quando as pessoas o ouvem orar, ouvem alguém que conhece Deus? Ouvem o ritmo de uma religião? Ouvem palavras ensinadas por outros? Ouvem apenas a forma? Ouvem só o intelecto? Ou ouvem alguém que passa muito tempo com Deus? Alguém já pediu: ensine-me a pregar como você? Isso pode ser motivo de orgulho, mas não diante de Deus. Alguém já pediu: ensine-me a administrar como você? Alguém já pediu: ensine-me a orar? Não sou grande coisa, mas convivi com homens usados por Deus. E notei que tinham pouco em comum, exceto uma coisa. Ao se ajoelharem, algo incomum acontecia. Dizem que ao alcançar algo pode-se dizer: isso não se aprende. Você tem que nascer com isso. Não dá para fingir oração. Jesus era homem de oração e quando orava, as pessoas viam a diferença. Quero refletir sobre Jesus como homem de oração e anotei aqui vários versículos. Vou ler uma mistura deles para que entendam a importância da oração na vida de Jesus Cristo e percebam que se era crucial para o Filho encarnado de Deus. Então, quão mais importante deve ser a oração para nós? Quanto mais devemos depender da oração? Jesus viveu uma vida de oração. Essa é a primeira coisa que quero que você veja. Em Lucas 5,16, diz que Jesus frequentemente se retirava para orar.
Quando gostamos muito de algo, tentamos escapar para fazer isso. Um homem pode evitar tarefas para ver um jogo de futebol. Outro pode chegar cedo ao trabalho para ir caçar. Uma esposa pode querer fugir para o shopping. Eles escapam para as coisas que mais gostam. Não é triste que o trabalho no reino pareça algo que queremos evitar? Ouvi uma história sobre um evangelista. Ele chegou, foi recebido e logo o levaram para jogar golfe. Não tenho problema com isso, nunca joguei golfe. Mas eles o levaram ao campo de golfe, e isso é bom. Acho que perceberam que ele precisava descansar. E enquanto iam pelo caminho para jogar golfe, o evangelista mencionou casualmente, dizendo: sabe, o Senhor é tão bom. Outro dia ele estava... O pregador o interrompeu e disse: não falemos de trabalho aqui. Este é o lugar onde vamos descansar. O único lugar de verdadeiro descanso é em Jesus Cristo. E sabe quando você está andando com Deus? Quando você se refugia nele. Quando você diz: tenho tanto para fazer, tanto trabalho árduo, tanta labuta, queria poder me refugiar nele um momento, pois ele é meu refúgio. Ele é o lugar onde descanso. Quando orar vira um fardo, não somos como Cristo, não somos como Jesus, mas ele se retirava ao deserto para orar. Observe, ele ia para o deserto. Amigo, o mundo, até a igreja, está cheio de barulho. Tão cheio de barulho que às vezes, principalmente vocês pastores, precisam se afastar. Ir para um lugar isolado onde ninguém os encontre e buscar a Deus. E cuidado para não levar todos aqueles livros com vocês. Pois para muitos, Jesus pode virar só exegese e hermenêutica corretas. Algo a ser estudado, não uma pessoa a ser amada. Jesus se afastava em Mateus 14, 23. Após despedir as multidões, subiu ao monte para orar sozinho. À noite estava lá só. Alguém perguntou: por que Jesus precisava orar tanto? Ele era o Filho de Deus encarnado. Vamos falar sobre isso. Mas deixe-me mostrar o absurdo dessa pergunta. Será que ele queria ficar só com Deus simplesmente porque o amava? Porque ele o amava. Em Lucas 6, 12, 13 diz: nessa época ele foi a uma montanha orar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também nomeou apóstolos. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já teve que tomar uma decisão muito difícil? Já passou a noite inteira orando para isso? Se diz não, eu lhe digo: eis um homem mais forte que Jesus. Não é incrível que Cristo se afastasse e orasse a noite toda para ouvir o Pai e escolher os homens certos? Mas nós temos vantagem nisso. Isso não é tão necessário hoje em dia. Ele continua, Mateus 26, 36. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Quem poderia esquecer Getsêmani? Quem poderia esquecer a batalha travada ali? Meu amigo, quando ele se levantou, a luta já estava vencida. A guerra foi travada lá. Com quantas coisas temos que lutar? Quantos filisteus temos que aguentar na terra como espinhos? Por quê? Porque não enfrentamos o problema de frente. Não buscamos o Senhor e lutamos até vencer. Jesus venceu no jardim, lutando em oração até a vitória. Essa passagem só sai com oração e jejum. Isso não se aplica só a demônios, meu amigo. Há tantos obstáculos na sua vida querendo te derrubar. E ficarão lá, pois alguns não somem só com conselhos.
somem quando você ora a Deus até Ele te libertar. Jesus era um homem de oração. Ele demonstrou isso em toda a sua vida. E ele continua. Jesus ensinou sobre oração. Ele ensinou a orar. As Escrituras estão repletas dos ensinamentos de Jesus sobre oração. Não dá para abordar tudo hoje. Há duas passagens que quero destacar, ambas em Lucas 18. No versículo 1, ele diz: contava-lhes uma parábola sobre orar sempre, sem desanimar. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Se resumir tudo que ele ensinou sobre oração, é que devemos orar sempre.